Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia nos colocarmos nas mãos do Senhor e permitirmos que Ele conduza a nossa vida por inteiro. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Eu, irmãos, quando for ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Viver uma vida com Deus é necessário sacrificar o eu. Quando nós não sacrificamos o nosso eu, nós queremos mais glória para nós do que enaltecer a pessoa de Jesus Cristo. Paulo, nesse capítulo, ele declaradamente quer revelar para os irmãos que o seu objetivo não era em aparecer, era mostrar o valor da pessoa de Jesus Cristo, porque salvação só através de Jesus. Paulo enfatiza para essa igreja que a sua própria postura ela é frágil, ela não é impressionante, mas quem de fato deveria impressionar o coração daquela comunidade era o Senhor. O Evangelho de Deus estava sendo colocado dentro de vasos de barro, mas ele era o poder de Deus para salvar, moldar, transformar e levar pessoas para a eternidade. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo 2, que nós estamos estudando nessa manhã, o objetivo de Paulo era enaltecer a Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. Por essas razões, ele não usou uma linguagem erudita, ele falou na linguagem mais simples possível, para que o mais humilde que estivesse dentro daquele ambiente tivesse condições de entender as palavras que ele estava expressando. A temática do sermão de Paulo nesse dia tinha sido Jesus Cristo, morto, ressuscitado, e que um dia voltaria aqui a essa terra com todo poder e glória, com os seus anjos, para levar para o céu todo aquele que creu no seu nome, que aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. No versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Paulo enfatiza o teor do seu sermão, o conteúdo da mensagem que ele tinha pregado e que ele continuaria a pregar. Deus, através do Espírito Santo, tinha colocado no seu coração essa mensagem. E ele queria ser um vaso nas mãos de Deus para poder alcançar outras pessoas. O desejo de Paulo era que os irmãos ali, daquela cidade de Coríntios, eles crescem na mensagem de Deus, crescem nas suas palavras, porque elas eram o poder de Deus para mudar a vida daquela comunidade. Se ele se colocasse nas mãos do Senhor, o mais torpe pecador, crendo no poder de Deus, seria completamente transformado. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que o apóstolo Paulo estava pregando nesse momento era de fato um mistério para todos nós, mas na plenitude do tempo, Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra e revelou para todo ser humano que estava nesse mundo o plano da salvação que estava arquitetado antes da fundação do mundo. Antes que Adão e Eva pecassem, o nosso Deus já tinha no seu coração um plano. Jesus Cristo já tinha tomado a sua decisão de vir morrer morte de cruz. E no momento em que os nossos primeiros pais pecaram, caíram, falharam, deixaram de cumprir o ideal de Deus, é o próprio Cristo que se dispõe a vir aqui a essa terra, esmagar a cabeça da serpente, para que mais uma vez os filhos de Deus tivessem a oportunidade de voltar a estar na companhia do seu Deus e viver eternamente. A mensagem que o apóstolo Paulo apresentava aqui na comunidade de Coríntios era a respeito desse Cristo que se dispôs, que veio aqui a essa terra, que eles deveriam crer nessa mensagem. Se eles crescem em Jesus Cristo, eles receberiam perdão, eles receberiam salvação e teriam seus nomes escritos no livro da vida. A mensagem da cruz é completamente contrária às filosofias da época e às filosofias atuais. Não era uma mensagem no poder humano,
não era uma mensagem do ocultismo humano, mas a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo era a mensagem do poder da cruz, de Cristo, do nosso Salvador, daquele que criou os céus e a terra e que amou tanto os seus filhos que entregou o seu próprio filho para morrer morte de cruz e através do poder do Espírito Santo, aquele que crer no seu nome obteria forças para viver uma vida vitoriosa. Mas como nós podemos observar no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus filhos nessa terra. Todo aquele que um dia se encontrar com o seu Deus e viver com o seu Deus eternamente, eles poderão contemplar da beleza que Deus estabeleceu para cada um de nós. É necessário amar ao Senhor, é necessário se colocar nas mãos do Senhor, é necessário viver uma vida de obediência, entendendo que nós não seremos salvos pela obediência da lei, mas seremos salvos porque nós amamos a Jesus Cristo, e aqueles que amam ao Senhor estarão a cada dia buscando viver em conformidade com os seus ensinamentos. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O conhecimento da salvação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Um ser humano que vive nessa terra e que não tem conhecimento do poder do Espírito Santo na sua vida, esse jamais poderá contemplar a beleza da cruz do Calvário. O Espírito Santo abre os nossos olhos, o Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos conduz pelo caminho seguro que nós precisamos andar. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a cada dia a reconhecermos as decisões que nós precisamos tomar para que nós possamos estar no céu. É por isso que todos os dias nós temos que clamar pelo batismo do Espírito Santo, nos submeter à sua direção e permitir que Ele conduza a nossa vida em todas as nossas decisões. Como nós podemos ver no versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, um homem natural que não aceita Jesus, que não tem Cristo no coração e que não busca diariamente o batismo do Espírito Santo, jamais terá essa sensibilidade para entender as verdades do reino. Mas aqueles que se colocam nas mãos de Deus e buscam o Senhor, os seus olhos estarão abertos para entender as verdades do Senhor. Quando alguém aceita Jesus Cristo, ele não vive para agradar a si mesmo, ele vive para agradar a Deus. Esse desejo que é colocado dentro do nosso coração não é um desejo humano, mas é uma obra divina produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz as transformações necessárias e ele impulsiona o nosso coração a não viver para essa terra. Nós somos conduzidos a cada dia a viver para o reino. O desejo de estar um dia com Deus na eternidade é obra, é fruto do Espírito Santo no nosso coração. Por isso que nós precisamos nos submeter a Ele. Quanto mais nós sacrificamos o nosso eu e permitimos que Ele se assente no trono do nosso coração, mais santo nós viveremos, mais vontade de Deus do céu nós teremos na nossa vida. É por essas razões e outras que nós precisamos a cada dia buscarmos mais a Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e nós clamamos ao Senhor misericórdia, entendimento, sabedoria, Deus envia o seu Espírito sobre a nossa vida e os nossos olhos se abrem e as verdades que estão contidas na Bíblia nós passamos a entender. É a razão porque muitas pessoas têm a palavra de Deus nas mãos e não conseguem ter entendimento, porque não se submetem ao poder do Espírito Santo. Há quantas pessoas que negam a pessoa divina do Espírito Santo? Aqueles que negam que o Espírito Santo é Deus, como que esse Deus pode atuar na vida se eles não creem no poder desse Deus? Precisamos sim amá-lo, aceitá-lo, recebê-lo, nos submeter à sua direção e humildemente permitir que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos entender a verdade. Aqueles que vivem dessa forma são conduzidos pelo Senhor, santificados por Ele e preparados para viver com o seu Deus por toda a eternidade. A única forma de um cristão estar unido com Jesus Cristo é através do Espírito Santo. Se nós queremos estar conectados na videira, para que nós possamos, através dessa conexão, produzir os frutos do Espírito, nós precisamos nos submeter ao poder dele. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo conduza a nossa trajetória. Se nós vivermos independente do Espírito Santo, jamais teremos condições de produzir os frutos do Espírito, jamais teremos condições de estar completamente conectados com Deus.
O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 fala: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente conectados, somente nessa união é que nós não teremos condenação, porque o nosso próprio Cristo nos absorve dos nossos erros, das nossas falhas. Mas se nós não nos submetermos ao poder do Espírito Santo, jamais viveremos uma vida unida ao nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que hoje é o dia de amá-lo, entregá-lo, buscá-lo constantemente, permitindo que Ele conduza a nossa vida por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, eu e você, nós precisamos tirar as seguintes lições para a nossa vida. Somente quando nós andamos ao lado de Deus, humildemente, como o apóstolo Paulo andou, é que nós iremos aprender a respeito das verdades eternas. Se nós andarmos ao lado do Senhor de uma forma arrogante, presunçosa, achando que nós somos professores, temos muito conhecimento, jamais teremos condições de aprender o que o Espírito Santo quer revelar para cada um de nós. Mas se nós humildemente nos colocarmos diante de Deus, nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados e clamarmos para que Ele revele para nós as verdades que estão contidas na Bíblia, o maior desejo de revelar as verdades do céu para os seus filhos parte do coração de Deus. Deus é desejoso de fazer isso com os seus filhos que estão nessa terra, mas muitas vezes somos nós mesmos que criamos barreira para não sermos abençoados pelo Senhor. É através do Espírito Santo que Ele santifica a nossa vida, e é através do Espírito Santo que Ele remove os pecados que estão no nosso coração, e é através do Espírito Santo que nós andamos cada vez mais em fidelidade, em união para com o nosso Deus. Por isso, e hoje é o dia de nós clamarmos por Ele, pedirmos a sua direção, nos colocarmos em suas mãos, abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele afete a nossa trajetória por todo o nosso caminho. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.